Tivemos na última quarta-feira a estreia do futebol de Pernambuco na Copa do Brasil, edição de número 31 da competição nacional. E infelizmente, é um resultado até previsto para o torcedor, a eliminação da equipe do Central frente à equipe do Ceará, se bem que com muitas contestações por parte do torcedor caruaruense, torcedor pernambucano, que vestiu a camisa da Patativa, para vê-la chegar a uma segunda fase do torneio. Não deu certo, o 1-1, pelo regulamento da competição na primeira fase, classifica a equipe visitante. Não deu outra, o Ceará com 1-1 avançou. Agora é um ponto, que inclusive vamos esticá-lo para as equipes da capital, as três grandes equipes da capital que estreiam nesta semana na Copa do Brasil. É um ponto que vem chamando a atenção. Equipes de menor porte no futebol brasileiro, digamos aí o próprio Central colocando nessa lista, a Juazeirense, o Ferroviário, o Misto do Mato Grosso, eliminando ou incomodando equipes que até então figuram nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Algo que chama bastante atenção e que redobra esse quesito para as equipes da capital do nosso estado, que estrearão neste meio de semana. Já a partir desta terça teremos aí o jogo do Náutico contra o Imperatriz. Na quarta-feira teremos o Sport enfrentando a Tombense no interior de Minas Gerais. E o jogo do Santa Cruz, a viagem mais desgastante, até porque o Santa vai para Brasília, depois vai para Cuiabá, para aí sim chegar na cidade de Sinop para esse confronto da quinta-feira da equipe Coral no Estádio Gigante do Norte. Então, observar que as equipes de Pernambuco, o desempenho delas e comparar com essas equipes que até então serão as duelantes nesse primeiro momento da competição nacional, da Copa do Brasil, que tem esse sistema mata-mata. Um dia foi democrático, hoje não mais, já temos aí a entrada das equipes da Libertadores no meio da competição, o que fere totalmente o quesito democracia desse torneio, que antes era tão atrativo, com grandes equipes e pequenas equipes chegando à fase final. Juventude, Paulista de Jundiaí, 15 de Campo Bom, Brasiliense. Quem viveu os tempos áureos da Copa do Brasil sabe do que estou falando. Então, sem mais delongas, tratar os jogos das equipes pernambucanas com muito carinho, com muita atenção, visualizando tudo aquilo que essas equipes pernambucanas já produziram no campeonato estadual e na disputa da Copa do Nordeste, no caso de tricolores e alvirrubros, e tentar fazer um balanço do que pode acontecer nessas partidas em relação ao desempenho dos pernambucanos e tudo o que foi produzido também pelos seus adversários. Pois bem, na terça-feira teremos aí, nesta terça-feira, o jogo do Náutico contra a equipe do Imperatriz. Imperatriz apenas na quinta colocação do Campeonato Maranhense, uma vitória no ano em quatro jogos. E a equipe do Náutico que ainda não convenceu o seu torcedor, ainda não tem um time taticamente formado. A gente, infelizmente, não consegue, por mais que o técnico Márcio Goiano repita a escalação, mas a gente não enxerga um Náutico que passe confiança para esse torcedor, para a imprensa, para quem acompanha o dia a dia da equipe alvirrubra. Então, esse é o X da questão. Mas por mais que o Náutico tenha dificuldades na temporada, eu não acredito que contra a equipe do Imperatriz o Náutico venha a apresentar algum problema que venha a o tirar da competição, um resultado negativo, até porque confia na pessoa do Wallace Pernambucano, é um dos principais nomes, se não o principal nome do futebol do estado nesse momento, em termos de gols, em termos de ofensividade, de presença de área, tá ali ao lado do Hernânio Brocador, tá chegando agora o Pipico, o Elias Carioca também teve seus momentos de destaque, continua tendo. Então o Wallace, para mim, até mesmo em número de gols, de partidas, de atuações, a questão do desempenho, é um dos caras que se destacam. Então, apoiando-se na boa fase desse atleta, acredito que o Náutico pode sim sair com um bom resultado. No mais, a contribuição de outros atletas como Jorge Henrique, como o próprio Robinho, como o próprio Lucas Paraíba, do meio para frente, o Luiz Henrique. O sistema defensivo ainda é um ponto muito questionado pelo torcedor, mas não sei se o Náutico vai ser tão exigido nesse aspecto, nesse ponto, setor do campo, que o Imperatriz tem bastante dificuldades, até porque não se posiciona tão bem em relação ao último ano no seu campeonato estadual. Então, assim, pode até ser testado, mas até pela qualidade dos jogadores,
né, da equipe do Imperatriz, que tem como principal nome na frente o Júnior Chicão. Dificilmente o Náutico vai ter aí sérios problemas dentro da partida, e como joga pelo empate, né, é interessante que o Náutico abra o placar para aí sim ter um pouco mais de tranquilidade e consequentemente buscar a vaga à segunda fase ao final do jogo. Lembrar que tem a cota, né? O Náutico já, assim como o Santa Cruz, assim como o próprio Sport, no caso do Sport, houve adiantamento de cotas por conta da gestão passada, mas no caso do Náutico foram 525 mil reais ganhos pela participação na competição, e caso avance a segunda fase tem mais 625 mil. Então interessantíssimo para os cofres do clube. Foi a própria Copa do Brasil que em 2018 deu aí ares financeiros bem melhores para que o Náutico pudesse caminhar tranquilamente na temporada passada, e por pouco não colocou a cereja no bolo da grande temporada, coroada com o título pernambucano, com uma boa participação na Copa do Brasil, e infelizmente bateu na trave na questão do acesso à Série B. Sobre o Santa Cruz, nesse jogo da quinta-feira, daqui a pouco a gente entra no assunto do esporte, o Santa enfrenta o Sinop. Como dito anteriormente, é a logística mais complicada de todos. Santa tem esse jogo no Estádio Gigante do Norte, mas faz um arrodeio danado para chegar até essa cidade, né? Então o Sinop, que no campeonato estadual é o quarto colocado, né? Tá chegando, tem 8 pontos na competição, e vale salientar que uma equipe do Mato Grosso já cometeu o crime, né? O chamado crime no futebol, que é uma equipe de menor porte bater uma equipe que até então está bem mais estruturada e que tinha as devidas condições de sair vitoriosa de campo. Não aconteceu assim com uma das equipes do seu estado misto, né, do Mato Grosso, que acabou eliminando o CSA, equipe da primeira divisão do futebol nacional, né, recém-chegada até, mas a equipe do misto não se intimidou, jogando em casa, conseguiu a vaga. Então, até mesmo por pouco conhecimento dessa equipe, vale abrir o olho em relação a esses adversários. E o técnico Leston Júnior e até o próprio atacante Pipico, em entrevista, já ressaltaram da importância, né, de ter aí o foco voltado para esse jogo, né, e além da questão do desempenho, é buscar mais o resultado, é buscar mais o placar do que propriamente querer se exibir, né, de uma forma, digamos, correta para o torcedor. Então é mais a bola na rede do que propriamente um drible, uma jogada, um desempenho de uma defesa. No fim das contas, o que vale é o lucro, né? O que a cota vai destinar para a equipe vencedora. E em se tratando das equipes de Pernambuco, sem exceções, as cotas serão interessantíssimas para a próxima fase. Então, ressaltando aí a equipe do Santa, jogo difícil contra o Sinop. Sinop vem bem, fez jogo duro contra a equipe do Cuiabá. Se a gente levar em conta a equipe do Cuiabá no campeonato estadual e no ano, né, no caso da sua temporada, o Cuiabá vai ter aí a Série B do Campeonato Brasileiro como disputa. Claro, não vai ser essa mesma equipe, mas é uma equipe estruturada que vai disputar a segundona. No caso do Santa, é uma equipe que tem tradição, tem história, tem camisa, mas nesse momento está numa terceira divisão, com jogadores bem mais modestos em relação ao adversário que a equipe do Sinop acabou enfrentando no seu estadual. Então, por esse aspecto, pode ser um jogo, um dos mais difíceis até das equipes da capital em relação à Copa do Brasil nesta primeira fase. Sinop, Santa Cruz abre o olho, mas a gente aposta consequentemente num bom desempenho e numa vitória do Santa, até mesmo por possuir jogadores mais conhecidos, jogadores mais qualificados, mesmo em meio a problemas financeiros, mas é uma equipe que se encaixou nas mãos do Leston Júnior, e ele hoje consegue ter essa equipe titular nas mãos, né? Santa é uma equipe bem definida, com e sem a bola, e isso é um ponto positivo por demais para que o Santa consiga sim uma vaga à próxima fase. Vale salientar que quem avançar de Santa e Sinop e quem avançar de Imperatriz e Náutico se enfrentam na segunda fase. Poderemos ter aí o jogo que aconteceu no último fim de semana, onde a equipe do Náutico empatou com o Santa Cruz, só que desta vez mais um clássico das emoções, só que nacionalmente, né, falando. Agora desta vez pela Copa do Brasil e não pela Copa do Nordeste, ou muito menos pelo Campeonato Pernambucano. Seria mais um clássico para o estado, valendo vaga na terceira fase da competição. Isso aí seria ótimo para uma das equipes, até por conta das cotas, né? E também ótimo para o estado, né? Ter dois representantes na próxima fase se enfrentando. Infelizmente um vai abandonar, mas o outro vai seguir para continuar, quem sabe até galgando caminhos maiores e lucrando com a competição, já que esse é o grande objetivo dos clubes do estado, dos clubes de Pernambuco. Sobre a equipe do Sport, jogo contra a Tombense,
O jogo acontece aí no estádio Almeidão, não é o da Paraíba, é o Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão na cidade de Tombos. Né? E um jogo complicado porque a equipe da Tombense, mesmo não tendo um bom desempenho no Campeonato Mineiro, começou até bem, mas os empates atrapalharam bastante, né? Foram muitos empates seguidos e agora a equipe vem de 2 derrotas consecutivas para América Mineiro e para o Boa Esporte, então vai ter que melhorar bastante se quiser algo a mais dentro da competição. É o que podemos enxergar, né? Uma equipe que tem jogadores experientes, Felipe Garcia, goleiro que já passou pelo Náutico, o Juan, meia ex-lateral esquerdo do Flamengo, do Coritiba, numa função deslocada, jogadores conhecidos do futebol de Pernambuco, no caso aí o Cássio Ortega, que já vestiu a camisa do Salgueiro, e o Rodrigo, volante, né, que veio emprestado do Palmeiras para a equipe do Sport. São alguns nomes que figuram na equipe titular do técnico Ricardo Drubski. Ricardo Drubski, que é pai do atual executivo de futebol do Sport, né, o Lucas Drubski. Então, uma disputa pai e filho aí nesse jogo Tombense Sport. Torcedor pernambucano, em especial o torcedor rubro-negro, espera que o filho se saia vitorioso nessa primeira fase da Copa do Brasil. Vai ser o grande teste para o Sport. Se o Sport conseguir mostrar o que mostrou no clássico contra o Náutico e, consequentemente, ter aquele mesmo desempenho de partidas, né, saindo aí com vitórias ao final dos jogos, consequentemente vai ter sua vaga garantida. Só que o nível da Tombense a gente sabe que é bem mais alto do que o nível de América, Vitória e Petrolina, que já foram adversários do Sport e contribuíram para essa sequência positiva que o Leão tem no campeonato estadual. Então, vale salientar esse ponto, vai ser um teste de fogo. Essa semana em si vai ser um teste de fogo para o Sport, porque tem a Tombense na quarta-feira e tem no final de semana o clássico contra o Santa Cruz. Então, muitas coisas, né, serão apontadas nesse elenco, até porque a gente percebe que os últimos jogos não são tão parâmetro, né, para o nível de técnico e tático que o Sport deseja para a sequência da temporada. Então, por conta disso, vai ser uma semana decisiva, mas uma semana gostosa de se vivenciar, porque é aquela hora de sair da zona de conforto, né? São 4 vitórias seguidas, uma no clássico, tudo bem, mas teve 3 jogos contra equipes que são consideradas da parte de baixo da classificação do Pernambucano. Agora sim, equipes que, mesmo tendo dificuldades na temporada, no caso da Tombense, mas é uma equipe que, em relação ao interior de Pernambuco, está bem mais além. E no caso do Santa, é um clássico mais um na temporada para a equipe rubro-negra, mas o Sport aposta aí nas suas principais peças e também no bom trabalho que vem sendo feito pelo técnico Milton Cruz, para quem sabe chegar à segunda fase. Não vai ter direito a cotas, no caso do Sport, se ele avança, enfrenta na próxima fase Botafogo da Paraíba ou Corumbaense do Mato Grosso do Sul. Aí o Leão vai aguardar este confronto, né, na outra chave, para aí sim conhecer o seu adversário, caso consiga lograr êxito nesse jogo no interior de Minas Gerais. Então é isso. Espero que tenham gostado, desejar boa sorte aos representantes pernambucanos na disputa da Copa do Brasil e retornamos a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Forte abraço a todos, até a próxima, tchauzinho.